Bom, pra quem achou que eu não ia falar sobre o jogo do Inter, achou errado, otário. Vamos falar aí sobre o jogo do Internacional. O massacre, né, que o Inter impôs sobre o Santos. Não antes de rodar a vinheta do canal. Bom, gente, canal do Dieguito na área. O segundo vídeo do canal, falando de coisa muito boa, uma coisa muito maravilhosa. O Inter fez 7-1 no Santos, né? Uma coisa que a gente falando parece que a gente não acredita, mas é realmente isso que aconteceu. O Inter fez 7-1 no Santos, ainda mais vindo do Internacional, né? Que é um time que tem alergia a gols. Então é muito importante a gente falar disso e tirar lições desse jogo e projetar também o futuro do Inter, né? Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no jogo, como o Inter construiu essa goleada, né? Analisando mais tecnicamente, né, o que aconteceu. É óbvio que o time do Santos é muito fraco. Não que o Santos esteja fazendo todos os jogos como fez no domingo, né? Mas, por outro lado, é um time que está com dificuldades na tabela e tudo mais, desculpa. E isso não tira o mérito do Inter. O Inter construiu a goleada cedo, né? Importante falar isso. Abrindo o placar ali com 1 minuto e meio, acredito, de jogo. E as coisas se tornaram fáceis porque o Inter tornou as coisas fáceis, né? Eu tenho a opinião de que os jogos do Inter, principalmente os jogos decisivos, têm roteiros muito parecidos, né? O Inter geralmente joga muito bem, somente quando joga em casa, mas não tem a capacidade de aquela coisa da teoria do Júnior, né? Comentarista da Globo, de enfiar a faca e rodar. Essa parada aí o Inter não, não vem seguindo a risca, né? Então o que acontece? O Inter faz um gol, perde muita chance, o adversário cresce, o Inter sente a pressão e acaba sucumbindo. E o que aconteceu domingo foi justamente o contrário do que a gente estava vendo, né? O Inter fez o primeiro gol e com 20 minutos de jogo, acredito, já estava 3-0, o jogo estava quase resolvido. O Santos chegava um pouquinho ali, mas dava para ver que o jogo estava desenhado para o Inter contra-atacar o Santos, né? E foi o que aconteceu. O Inter criou mais chances ainda de fazer mais gols, né? O primeiro tempo terminou 4-0 para o Inter, mas o Valência perdeu o gol. O Valência 2 vezes ficou impedido por um detalhe, ia sair na frente do goleiro. E o Inter construiu o resultado com maturidade, fez o que tinha que ser feito. E eu gostaria de falar de 2 jogadores que são muito importantes aí nessa vitória e para mim são termômetros do futebol do Inter, né? O primeiro é o Wanderson e o segundo é o Maurício. Eu acho que esses 2 jogadores, quando eles estão bem, quando eles estão focados, quando eles estão acertando as coisas, né, que é muito importante, o Inter ganha e muito. Porque é muito fácil falar do Alan Patrick, do Arangues, do Rocher, que são jogadores mais regulares. Então são atletas que a gente já sabe o que eles vão render durante o jogo. É muito difícil ver eles jogando mal. Mas o Wanderson e o Maurício, eles têm um problema que é essa coisa da ciclotimia, né? Que nem o pessoal diz que não tem uma constância no nível de rendimento. Principalmente o Maurício, né? O Maurício até ontem não fez gol, jogou bem, mas é um jogador que a gente vê assim que ele ainda falta aquela coisa de ser um pouco mais regular para até pro Inter conseguir vender ele, né? O Inter tá precisando de dinheiro. Só que eu acredito que o Maurício, quando ele tiver essa sequência assim de ser um jogador que, pô, esse é o Maurício, esse é o cara titular, esse é o cara que vai resolver jogos pro Inter. O Inter tem muito a ganhar, tecnicamente e financeiramente pro futuro, né? Com a venda desse jogador. Daqui pra frente, o que eu penso sobre o Internacional? Eu ainda não vou ser emocionado de dizer que o Inter vai brigar pela Libertadores, não é a realidade do momento. O Inter, no momento, deu aquela respirada assim, né, da zona de rebaixamento, mas é uma atuação que não deixa dúvidas o quão longe o Inter pode chegar, né? Eu acho que diz muito mais sobre o ano que vem do que necessariamente esse ano. Porque essa atuação do Inter, do Kudê, aliada à efetividade que o Inter não vinha tendo nos outros jogos,
da ideia do teto que o Inter pode chegar para a próxima temporada. Eu ainda considero que o Inter precisa de reforços, né? O Inter tem poucas opções no banco, infelizmente o Pedro Henrique não consegue render o que rendeu no passado, o Depena também, o Luiz Adriano não disse a que veio, então a gente tem poucas opções para mudar um jogo, né? Quando o Inter perde o Arangues, o Ener Valencia, né? Cai muito a qualidade de jogo do time. Então, eu acredito que, acima de tudo, para esse ano tem que manter esse rendimento, tem que dar confiança para os jogadores que precisam de confiança, né? É importante que o Wanderson tenha feito gol, né? É importante que o Valencia tenha feito 2 gols para tirar um pouco dessa ansiedade. Eu acho que o Valencia está um pouco ansioso ainda para fazer o que ele vinha fazendo na Turquia, né? Que era 1 gol a cada jogo, 2 gols por jogo, hat-trick, adoidado. E eu acredito que só fazendo gols e com sequência o Valencia vai dizer que ele não é aquilo ali que a gente viu contra o Fluminense, né? E por incrível que pareça, o Valencia não tem férias há não sei quanto tempo, né? É um inimigo da CLT, mas ele não tem uma sequência muito grande no time do Inter, né? Ele jogou a Libertadores, ele teve sequência na Libertadores, mas no Brasileiro é aquela coisa, o Inter poupava muitos jogadores, o Valencia entrava pouco tempo no final do segundo tempo, né? Vários jogos aí ele esteve convocado, não pôde jogar, e eu acho que o gol e uma sequência agora que ele vai ter vai ser muito importante para a gente finalmente ter essa maior confiança no nosso centroavante, né? Então eu acho que é isso, eu acho que o Inter precisa manter esse tipo de atuação, esse tipo de mentalidade de definir os jogos, não importa se está 4-0, define, vai atrás do gol, se tem que fazer o gol, faz o gol, né? E eu acho que é isso que o Inter precisa para esse ano, para de repente voltar a sonhar com uma Libertadores e principalmente pro ano que vem, que a gente espera que finalmente o Inter ganhe alguma coisa, né? Então é isso aí, se inscrevam no canal do Dieguito, a gente está começando aí essa trajetória. Primeiro vídeo falando de Internacional e assim continuamos, certo? Deixa o like, comenta, toda aquela parada. Beleza, gente? Até a próxima. Fui! Fui! Ó o galo.